Olá, meu nome é Igor, estou fazendo a live aqui pelo canal do Adriano Santos. Hoje nós vamos falar sobre SSL e eu infelizmente não tenho conhecimento tão avançado, o meu conhecimento é bem básico sobre SSL, então vou mostrar uns detalhes do que eu sei porque tem muita gente conversando sobre isso, perguntando sobre isso, e eu achei interessante mostrar alguns detalhes aqui de como isso é implementado no Horse, mas meu foco não é o Horse. Eu quero mostrar de como isso é feito no Horse para te tirar do Horse. Eu não quero que vocês pensem em fazer isso no Horse, porque não é a melhor solução, mas tem como, mas não é a melhor solução. Beleza. Voltando lá para a ideia, o HTTP é um protocolo de transferência, onde você vai fazer as transferências das suas informações, dos seus dados. Você vai usar os recursos que ele te oferece para fazer as transferências do seu request. Ok, pensando no HTTP básico, sem ser HTTPS, ele é basicamente uma requisição aberta. Você faz a requisição, apesar de ele ter alguns métodos de sincronia, ele é muito simplista. É basicamente... O browser vai verificar, o cliente vai verificar se o socket está aberto, vai escutar sobre ele, vai receber alguma coisa dele. Ele vai fazer o request, aqui seria o request em si, e vai receber a resposta. E aí, como ele roda em cima do protocolo TCP, ele pode ter várias respostas ou só uma. Isso depende muito da questão do tamanho do seu retorno. Porque se for uma situação pequena o suficiente para ser só em um pacote de resposta, vai ter só uma resposta. Ou se for grande o suficiente, vai ter em várias. Beleza, mas como que isso funciona? Eu não sei se vocês conhecem, mas existe uma ferramenta de boa, é bem tranquila também, chamada Wireshark. Com ela você consegue filtrar as conexões que estão passando na sua máquina. E isso é muito interessante. Aqui eu vou abrir a internet, né, a rede que ele vai verificar, e ele está passando aqui todos os pacotes, entrada e saída aqui que estão acontecendo nessa máquina. Eu vou filtrar aqui um IP específico, só para poder mostrar como funciona o consumo do HTTP. 192.168.178.63. A minha própria máquina que é 69. Beleza, então aqui nós temos que dessa máquina que eu vou testar meu cliente, que eu vou testar nesse servidor, esse aqui é meu servidor, tá? Essa aqui é a máquina que tá rodando o Horse. E esse aqui é meu cliente. Eu vou enviar agora uma requisição, mas já tá salvo aqui. Olha aqui, vamos estudar isso aqui, ó. Isso aqui apareceu pra gente. Foi a requisição que nós fizemos. Igual eu falei lá, primeiro ele faz algumas requisições de sincronia, que é pra verificar se está vivo e etc. Faz parte do protocolo HTTP fazer isso aqui. E esse aqui, ó, a gente pode ver, ó, HTTP GET. Esse aqui é a nossa requisição em si. Ele até apresenta pra nós aqui, ó, o nome do nosso context, o nome do nosso caminho que a gente tem. Se a gente for ver aqui, o nosso endpoint é ping. Estou chamando o endpoint de ping. E ele está aqui, ó, /ping, HTTP. Se a gente for analisar as informações dele, eu consigo ver tudo do cabeçalho. Todas as questões do cabeçalho aqui, eu consigo ler isso aqui. Eu não sei se está grande o suficiente aí para vocês, mas aqui é possível ler. Então, se você normalmente faz, por exemplo, vamos pensar que você está passando algum dado sensível no header, né, no cabeçalho do HTTP. Authentication, por exemplo, do tipo basic, que é o usuário e senha. O cara vai conseguir ver. A gente consegue interceptar isso aqui e ver. Obviamente, a gente nunca pode passar nenhum dado sensível na URL. Uma recomendação muito importante: não faça nada sigiloso, não passe nada sigiloso pela URL, tá? Pode passar parâmetro de filtragem, parâmetro de requisição, de o que você vai querer filtrar para buscar e tal, mas login, senha, qualquer dado que é sensível você não passa na URL, passa sempre no header. Porque quando a gente começar a trabalhar com HTTPS, isso aqui vai ser encriptografado. Mas no caso nós estamos trabalhando aqui com HTTP, a gente pode ver que o cara tem noção de tudo que está acontecendo aqui, ó. Se ele brincar um pouco mais aqui, eu não tenho tanto conhecimento assim do próprio Wireshark, ele consegue ver até o buddy. Aqui não vai ter porque é GET, né? Pro padrão GET a gente não passa buddy, mas ele pode até ver o buddy inteiro. Por exemplo, se estiver passando um JSON num post, você consegue ver ele inteiro. E o retorno é a mesma coisa, ó. A gente consegue ver qual foi o retorno dele aqui, em forma de texto, PONG. A gente consegue fazer a leitura aqui. Esse slash aqui é questão do padrão HTTP mesmo, né? Seria o header lá do próprio HTTP. Então, essa é a parte da HTTP. Eu sugiro vocês usarem só da HTTP para questões de debug. Por exemplo, o Postman não funciona HTTPS, então vocês vão ter que ter distribuído um HTTP lá só para o Postman. Mas não usem em produção. Não use o HTTP em produção. O HTTPS, que é o protocolo HTTP, o S é de Security, ele é exatamente igual ao HTTP, mas ele tem alguns processos de segurança, de criptografia. Por exemplo, quando a gente vê aqui a imagem simplista do HTTP, aqui,
Ele é um GET, você envia, obviamente ele tem uma sincronia para saber se está vivo, mas ele envia a requisição e recebe, ponto. Vamos simular aqui, vamos reduzir, vamos abstrair para 3 requisições, 3 testes. Quando a gente trabalha com HTTPS, ele faz um pouco mais. Por exemplo, ele faz uma sincronia aqui, que é a mesma coisa de saber se ele está vivo e tudo mais. Ele verifica que o client hello, que ele verifica, aqui é para ele verificar a questão do certificado. Quando retorna aqui, ele retorna alguns dados do certificado, já criptografado. E aí ele consegue, dessa forma que ele consegue pegar o certificado para fazer a criptografia. Por exemplo, ele vai enviar aqui pra gente qual que é o certificado que a gente está usando. Por exemplo, você tem ele instalado, um certificado que você criou na autenticadora, sei lá, a Let's Encrypt. Ele vai enviar essa informação e se no seu cliente tiver essa informação instalada, ele vai entender qual que é o certificado e conseguir trabalhar em cima disso. Um detalhe de certificado, tá? Por que as pessoas usam certificadora? As certificadoras, as empresas certificadoras, elas criam certificados e a maioria dos clientes, seriam os Windows, os smartphones, por exemplo, Android e iOS, já vem com essas certificadoras instalados. Então eles são conhecidos e é por isso que eles são confiáveis. Por isso eles são confiáveis por quê? Porque a maioria dos clientes conhecem eles. Você pode muito bem usar um certificado que não foi feito por uma certificadora conhecida, mas você precisa que o cliente possua essa informação instalada. Por exemplo, no Windows, a gente vai mostrar lá na frente como consome com Windows, ele vai mostrar que não é seguro. E aí você precisa instalar ele localmente para ele se tornar seguro, o que não é interessante. Então a gente tem o que? Certificados que são feitos liberados por certificadoras e certificados autoassinados, que é aquele que você mesmo cria. O ideal sempre é o certificado vindo da certificadora. Mas aí você tem alguns detalhes que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas você tem algumas outras algumas questões para serem feitas. Por exemplo, você precisa de um domínio, você precisa certificar o domínio, que esse é o mínimo para você fazer, certificar o domínio. Para ter um certificado assinado, por exemplo, a Let's Encrypt. É o mínimo, é o domínio. Enfim, aqui usando HTTPS, ele vai fazer o client hello para definir as questões de certificado e a gente já começa a fazer todo o processo encriptografado. Se a gente for fazer ele agora, eu vou mostrar como é que ele é feito no Horse, só para eu rodar ele aqui. No Horse, como que a gente faz isso? Aqui pra gente, eu estou rodando o Horse na versão 3.1. 3.0.1. Essa versão do Horse, ele possui as configurações de certificado dessa forma. A gente pode trabalhar com certificado colocando dessa forma. Ou seja, aqui o IO Handle SSL, eu vou passar para ele o caminho do certificado, eu vou passar para ele o caminho da chave privada, tá? Essa chave que é privada, não compartilhe isso com ninguém, e as versões que meu servidor aqui vai aceitar. E eu vou deixar ele ativo ou não. Um detalhe muito importante, no meu projeto que eu tenho aqui, eu tenho a opção, do cliente tem a opção de trabalhar com o SSL no Horse ou fora dele. Ele pode configurar isso, preferencialmente fora dele, né? Igual eu já falei antes. Acontece que se ele mudar isso em tempo de execução, enquanto o Horse está rodando, ele precisa parar o Horse e rodar de novo. Qualquer coisa que ele mudar nessa ordem aqui, por quê? Para ele refazer isso aqui, ó. Para ele refazer essa configuração, principalmente o Active True. Essa configuração que tem que ser feita antes dele estar ouvindo, antes de dar o listen dele. Então, beleza, deixa eu abrir aqui para vocês para mostrar um detalhe no certificado. Todo certificado, ele vem com... A gente pode criar ele dessa forma. Esse aqui é o nosso certificado. Ele tem uma estrutura básica, tá? Que é a informação de onde é a chave e de onde é o certificado. Ele inicia o certificado como Begin Certificate. Então tudo isso aqui é o certificado. Begin Private Key é a chave privada. Essa chave aqui você não pode compartilhar com ninguém. De preferência fique salvo em algum lugar interessante, algum lugar bom lá. E você não compartilha com ninguém. Porque isso aqui é o que ele usa para descriptografar. Criptografar e descriptografar. Tem a Public Key também, que ela é feita pro lado do cliente. A gente não vai falar disso aqui agora. Aqui no caso, a gente tem dois arquivos. Por que tem dois arquivos? Um de cert, que é o certificado em si, e outro de key, que é a chave. Porque lá na frente, quando eu for mostrar usando o proxy que eu escolhi para mostrar aqui, ele precisa do certificado separado. Então, quando você requisitar um certificado pelo Let's Encrypt ou fazer o seu self-certificate, self-signing certificate, você vai ter esse PEN e de acordo com a necessidade, você vai ter que separar ele em dois. Mas basicamente é muito simples. É só pegar o corpo dele aqui, private key, para aqui, e o certificate para o certificado. No Horse, a gente precisa fazer o quê? Nesse caso aqui, que é um caso fixo do exemplo, eu coloquei tudo fixo, ó. Coloquei o caminho do meu certificado, ele é fixo aqui, e o nome do certificado é fixo aqui também. Então, na hora que ele iniciar, ele vai carregar meu cert file e meu key file. Aqui no caso, eu especifiquei para ele quais as versões do SSL que eu vou precisar. Nesse caso aqui, eu coloquei todas disponíveis. Essa versão do SSL aqui, ela vem da Indy, tá? O Horse é baseado na Indy. Se você estiver trabalhando com o RDW ou o .snap, aí você vai ter que usar as regras deles. Isso aqui
que SSL não é uma regra do Horse, tá? É uma regra da internet, do HTTP, para questões de segurança. Então não é uma coisa específica do Horse. Então se você vai implementar de outra forma, com outra framework, usa as regras do outro framework. Ok, aqui para fazer funcionar essa questão aqui dos SSL versions, eu tive que colocar aqui pra gente, ó, o ID SSL OpenSSL, que é uma biblioteca, uma unit do próprio Delphi, mas da Indy. Obviamente você tem que estar com isso instalado, tá? Beleza. Implementando dessa forma aqui, especificando onde que o certificado tá, a versão que ele vai rodar e dando active true aqui, é só rodar que ele vai funcionar. Acontece que, como a gente usa Indy e estamos usando um certificado aqui, nesse caso um certificado autoassinado, a gente precisa de umas DLLs para rodar no Windows. Nesse caso aqui, eu tô disponibilizando, vai estar disponível, tá, para vocês baixarem, vai estar disponível os arquivos aqui da DLL. Nesse caso aqui, eu peguei essa DLL do site original da OpenSSL, ela tem uma plataforminha lá, que é a SSL 1.0.2G. Acontece que isso aqui usa o TLS 1.2, esse aqui, ó, que vai entrar em desuso. Então vocês vão ver uma mensagem quando eu rodar ele aqui. Por exemplo, quando eu rodar a primeira vez aqui, ó, HTTPS, ele avisa que o certificado Alert Certificate Unknown. Ok, porque ele precisa da DLL lá, e isso aqui é um certificado autoassinado, não está instalado, mas ele funcionou. Ele funcionou aqui pra gente, então a gente recebeu o retorno dele. Eu vou rodar ele como não em modo debug, só para não ter o retorno do erro. Agora eu vou fazer o que? A gente viu aqui, ó, que esse aqui foi o retorno do HTTP. Eu vou tirar um print aqui para a gente comparar com o retorno HTTPS. Podia fazer de outro jeito, mas o outro jeito fica muito pesado. Beleza, agora eu vou fazer uma requisição baseada em HTTPS. HTTPS : Beleza, esse aqui foi a requisição baseada em HTTPS. Olha a quantidade a mais de detalhes que nós tivemos. Olha tudo que a gente teve aqui. Então esse Wireshark, ele tá mostrando tudo que entrou e saiu. Então por isso que a gente consegue ver alguns detalhes até replicados e tal, mas é tudo que entrou e saiu. A gente não consegue, vamos tentar achar. Eu acredito que esse aqui, ó, Application Data, é a minha informação do GET mesmo, do que foi enviado. Se a gente for ver aqui, ó, até parece mesmo que ele é bem grande. A gente consegue ver que os dados que são bem grandes provavelmente é meu header, que tá tudo em fotografado. Se a gente fosse comparar, eu acho que eu não tirei print do retorno lá, mas vocês lembram que estava mostrando tudo. Se a gente fosse comparar com outro que a gente conseguia ler, esse que a gente não consegue mais ler. Ele não é mais possível que ser lido. A mesma coisa aqui, ó. A mesma coisa aqui. Eu não tenho certeza se é esse aqui, apesar deles parecerem ser esses dois aqui, mas vamos ter só certeza de tudo. Se a gente consegue ler alguma coisa que está passando aqui. Tá, eu particularmente não consegui ler porra nenhuma. Essa aqui provavelmente é a resposta, que tá pequena. Lá no outro a gente viu que a resposta era só tipo assim, uma linhazinha escrito Pong. Aqui não, ele criptografou. Ah, tá maior, tá muito maior e tal, beleza. Ele fica um pouco maior mesmo, mas aí é sua decisão, né? Você fica por ou segurança ou por desempenho, né? Porque isso aqui não vai mudar tanto assim desempenho. Mas a gente pode ver que a diferença aqui, ó, é incrível, até da quantidade de requisições que são feitas. Aqui são poucas, bem menos requisições que esse lado aqui. E esse é um ponto importante que a gente vai conversar, tá? Que a gente vai falar aqui agora. Porque basicamente, isso aqui a gente terminou. Essa aqui é a regra de como implementar SSL no Horse. É dessa forma, usando o Horse 3.0. Usando o Horse 3.0 é dessa forma que você implementa SSL. Vocês fazem seu certificado, como você vai fazer seu certificado não é problema meu. Faz seu certificado lá, escolhe quais tipos de SSL que você vai estar disponível e ativa ele. Se quiser mudar, você vai ter que dar um stop do listen e mudar as informações dele para fazer o processo. Então o que nós vimos que a diferença de requisições é bem gritante. Eu vou até dar um stop aqui para ficar mais leve, é bem gritante. E vou explicar agora o porquê que não é interessante você fazer isso dentro do Horse. Por que não é interessante você fazer isso aqui dentro do Horse? Pensa só, olha o tanto de requisição que você está fazendo aqui a mais. Isso para o cliente, do cliente para o servidor, do servidor para o cliente, se foda, tá tranquilo, não tem problema nenhum. A vida que segue. Acontece que quando você começa a aumentar a necessidade do seu ambiente, do seu processo inteiro, você precisa criar algumas infraestruturas um pouco mais robustas, algumas coisas um pouco mais robustas. Como que isso funcionaria? Vamos pensar aqui no caso de trabalhar com microserviço ou qualquer outra estrutura que você tenha um ambiente único com vários servidores que vai se comunicar, que vão comunicar entre si. Porque é natural que você tenha lá no seu ambiente de servidor um só ambiente ou um grupo de clusters
clusters, um grupo de máquinas que estão dentro do seu ambiente seguro ali e elas se comunicam entre si. Se elas forem trabalhar, por exemplo, com HTTPS, toda a comunicação que elas forem fazer vai passar por cima disso aqui, ó. Vai passar por cima por esse tanto de comunicação aqui, por tanto de troca de coisas, criptografia de dado, descriptografia de dado, sincronização, verificação de qualquer certificado, etc. Beleza, seu projeto é pequeno o suficiente para você não precisar se preocupar com isso. Então você não vai precisar pensar nisso nunca, beleza. Implemente isso no Horse, vai ver sua vida lá, tá tudo certo, a vida continua. Mas se seu projeto tem tendência a crescer pelo menos um pouco e você começa a ter, vamos pensar aqui, um servidor de dados e um servidor de arquivos, pronto, você já aumentou um puta delay. Porque o servidor de dados vai se comunicar com o de arquivo e vice-versa. E nisso você já aumentou aí pelo menos 1 segundo ou 2 segundos de delay pro cliente. Nessa comunicação e só para espera da comunicação. E como que isso funcionaria? Eu vou continuar usando aqui esse servidor, essa imagem aqui do microservice, porque ela é muito interessante. Porque a solução para essa situação, qual que é o recomendado de fazer? Onde eu deveria aplicar o nosso SSL, a nossa criptografia, a nossa verificação mesmo? É no meio do caminho. É aqui no meio do caminho. Aqui ele chama de API, Gateway, mas poderia chamar de qualquer coisa, proxy, forwarder, tanto faz. Porque no caso o cliente vai requisitar para esse proxy e esse proxy vai direcionar a requisição para algum lugar. Por exemplo, vamos fazer esse exemplo aqui mesmo nessa máquina. Eu vou finalizar aqui o serviço e vou remover aqui pra gente o HTTPS. Então ele vai rodar aqui pra gente, ó, se a gente tentar rodar HTTPS, esse aqui era HTTPS, ó, tá escrito não seguro aqui porque tá rodando em cima de HTTPS. Se a gente rodar aqui, ó, ele vai estar 404. Não foi possível acessar o site. Mas a gente rodar esse aqui que é HTTP, ele já trouxe pra gente, ó. Por quê? Porque ele está não seguro. Porque ele está em formato de HTTP. A ideia aqui é qual? A ideia é que no nosso ambiente fechado, o nosso servidor, ele se comunica com todos os servidores, com todos os serviços internamente. Todos os serviços internamente. E pra fora, ele se comunica? Não, ele não se comunica. Ele tem que ser proibido de se comunicar pra fora. Como é que você faria isso? Beleza, você vai lá no gerenciador de tarefas, não. Você vai lá no painel do controle do Windows, desativa ele do firewall, desativa a porta que você tá usando, que aqui a gente tá usando a 9007, bloqueia a porta de fora para dentro, você bloqueia tudo relacionado ao servidor, ou seja, ele vai se comunicar só com serviços internos, porque aí a gente usa um proxy, que nesse caso eu estou utilizando o Nginx, que eu não sei se vocês conhecem, esse aqui não é o foco, tá? Falar sobre esse programa. Vocês podem usar qualquer outro tipo de coisa aí, vamos pensar se você tá rodando em cima de um Apache ou qualquer outra coisa, usa o que vocês souberem fazer, o que vocês querem fazer. Aqui no caso eu vou usar o Nginx para mostrar. Nele, ele tem uma configuração, um arquivo de configuração aqui, nginx-conf, que a gente especifica qual que é o caminho que ele vai passar. Como assim qual que é o caminho que ele vai passar? Ah, de onde ele vai vir, como ele vai tratar e para onde ele vai enviar. Que é basicamente o que? Vamos pensar nessa imagem aqui. A comunicação do cliente chega. Esse aqui é nosso Nginx, nosso Nginx. Quando chegar no Nginx, o que ele vai fazer? Ele vai ele vai entrar aqui no server. No caso aqui nós estamos rodando na porta 403 com SSL, seguindo os certificados que nós estamos passando aqui, que a gente especificou, e ele vai verificar, beleza, qual que é a minha URL? A minha URL é essa aqui? É. Então ele vai transmitir essa informação para o servidor que nós temos. Qual que é o servidor que nós temos? É Horse SSL, que está rodando em qual porta? 9001. Nesse caso aqui, essa Horse SSL, eu só coloquei esse nome porque é o nome do projeto, mas ele não roda em cima de SSL, tá? Ele vai rodar, a gente viu que tá rodando em cima do HTTP normal. Mas beleza, o que acontece? Se a gente for pensar nisso aqui, ele não tá trabalhando, por exemplo, com contexto. Então nosso contexto aqui, nossa URL é simples. Se a gente for ver aqui nossa URL, ela é simplista, ou seja, é só ping. Mas eu posso fazer com que ela seja um pouco mais complexa. Por quê? Eu poderia muito bem vir aqui e fazer o seguinte: se for ping, eu passo para o nosso servidor que nós registramos aqui, que é qual? O Horse, que está ouvido na porta 9007. Lembrando, o nosso Horse acabou de ser bloqueado para externamente, mas ele funciona totalmente internamente. Ou seja, esse ambiente da nossa máquina aqui vai funcionar. Por quê? Porque ele está ouvindo internamente na porta 9007 aqui. Então, para esse teste, vamos fazer o seguinte: vamos rodar ele. Cadê? Vamos rodar o Nginx. Só para ter certeza se deu certo. Então aqui nosso Nginx está rodando. Esse aqui é nosso proxy. Esse Nginx é o que vai fazer o papel desse cara aqui, ó. Ele vai verificar o que está chegando e vai distribuir. Nesse caso, eu não preciso mais da porta, tá? Eu não preciso mais da porta, por quê? Porque ele vai estar rodando nessa situação que nós especificamos aqui. Ele vai estar rodando em cima de quem? Da porta 403. Conhecendo o padrão HTTPS e HTTP, quando eu especificar aqui que é HTTPS,
ele já vai automaticamente mudar para 403. Aqui já retornou pra gente a nossa requisição. Se a gente vier aqui, por exemplo, e tirar a porta aqui e mandar HTTP, aí not found, nginx, esse aqui seria o XML, o HTML de retorno do próprio nginx, informando de que essa página não foi encontrada, ou seja, nós não temos configuração para o nosso proxy para esse serviço trabalhar com HTTP. Como que isso é feito? Se a gente for ver aqui, o nginx também ouve na porta 80, que é o padrão do HTTP normal, mas nós não temos nenhuma configuração aqui, ó, falando que é para rodar em cima do HTTP normal, só em cima aqui do HTTPS 403, da porta 403, tá? Acontece o seguinte, isso aqui é uma configuração específica do nginx, é só uma ideia para vocês entenderem. Se vocês forem mexer com outro tipo de proxy, vai ter outra configuração, mas essa aqui é a ideia básica. Aí a gente pensa o seguinte, aqui no caso a gente especificou só o ping, que é um endpoint. Mas se eu tivesse, por exemplo, 500 endpoints, como que eu faria? Eu teria que especificar aqui 500? Não. Aí que entra a questão das boas práticas de implementação de uma API. Vamos pensar o seguinte, aqui ó, na API, a gente vai ter um prefixo. A gente vai ter que especificar para ele aqui, eu acho que no Horse é prefix, e a gente põe o prefixo dele. Eu acho que é isso sim, é isso? Eu acho que é. Vamos pensar o seguinte então, qualquer tipo de prefixo a gente vai usar, vamos só fazer um padrão aqui, nosso prefixo vai ser API barra V, nesse caso aqui eu vou colocar como V1 barra horse SSL, que é o nome do nosso projeto. Como a gente mudou a API dele aqui, ó, a gente vai ter que mudar algumas configurações lá do nginx. Eu vou rodar nosso horse e vou tentar fazer localmente a conexão dele aqui. Vamos tentar fazer 9007, é local, estamos rodando nesse nosso ambiente aqui, então deve dar certo. Olha lá, ele deu not found. Por que ele deu not found? É um retorno padrão do horse. Se fosse outra framework, seria outro padrão. É o retorno padrão do Horse dizendo que esse endpoint aqui, ping, não foi encontrado. Mas, porra, a gente tem o endpoint implementado aqui. Mas acontece, a gente deu um prefixo para ele. API V1 Horse SSL. Se a gente vier aqui, por exemplo, agora e colocar assim, ele deve dar certo. Pong. Ele deu certo. Por quê? Porque agora ele conhece esse prefixo. Ah, mas por que existe prefixo? Para que a gente faz isso aqui? Só pelo fato de que, se você for implementar agora qualquer outro serviço, vamos pensar aqui que a gente colocou um serviço super novo, é ping 1, ele retorna pong 1, é um serviço super novo. A requisição desse endpoint, novo endpoint aqui, também vai trabalhar em cima do nosso prefixo. Essa regra funciona para qualquer framework web service, tá? Tanto faz em Delphi, tanto faz em qualquer um. Não desse jeito, óbvio, a sintaxe não seria essa, mas a lógica é a mesma. Você precisa de um prefixo ali para organizar seus endpoints e para fazer o trabalho certinho, que seriam os padrões recomendados. Então, no caso, a gente vier aqui agora, ó, e colocar ping 1, ele deu... Ah, eu não rodei, né? Tem que rodar ele de novo. Ele deu not found porque eu não tinha rodado dele. Mas se eu rodar de novo, pong 1, ele me retornou. Beleza, mas para que isso funciona? Se a gente for pensar aqui agora, ó, a gente vai lá no nginx. Para que é importante isso? Porque nesse caso, em vez de eu trabalhar aqui com ping, especificamente o ping, eu vou trabalhar com quem? Eu vou trabalhar com o meu prefixo. Ou seja... eu vou trabalhar em cima do meu prefixo. Agora, toda requisição que chegar que tem essa URL vai ser direcionada para onde? Vai ser direcionada para esse serviço aqui, ó, rodando localmente na porta 9007. Quem é esse serviço? É o nosso serviço do Horse, é o nosso servidor. Vamos aqui finalizar o nginx. E vamos rodar ele de novo, só para ele pegar as configurações novas. Ele deu certo? Ele deu certo aqui, ó. Então, se a gente rodar esse serviço aqui agora, ó, sem o... não vai dar certo, tá? Sem o 9007, ele vai dar not found. Por quê? Não porque o serviço está errado, mas porque nós não temos HTTP no nosso servidor. Aqui no outro caso é diferente. Aqui no HTTPS, ele retornou certinho, retornou o pong 1. Se eu mudar aqui, por exemplo, para ping, ele retornou pong. Ou seja, para todos esses prefixos aqui, para todos esses contextos aqui que nós tivemos, o contexto que nós temos, ele vai sempre direcionar para cá. Ah, por que isso é importante? Qual que é a importância disso? A importância disso é porque se você tiver, por exemplo, uma situação dessa de microservice só da sua API, você consegue direcionar isso. Como assim eu consigo direcionar isso, Igor? Beleza, vamos trabalhar aqui, por exemplo, um prefixo que você criou lá, tá? Um prefixo vai chamar Authentication. Authentication. Por quê? Porque você tem um serviço especificamente para trabalhar com autenticação, que ele vai verificar se o token tá certo, ele vai gerar um token, se for uma autenticação mesmo, vai gerar um token, vai gerar um refresh token, então vai fazer todo aquele trabalho de autenticação. Ele sempre vai passar por aqui, sempre. Ah, eu quero um serviço, eu quero um endpoint, um grupo, um contexto que é de vendas, por exemplo. Então todos os contextos que você passa aqui de
vendas vai para esse serviço aqui, ó, de vendas, geração de nota, por exemplo, você vai passar para cá. Por que você vai fazer isso? Vamos pensar assim, faz quando você tem lá o CRUD e vendas. Ficou muito pesado, tá ficando muito pesado, aquele serviço tá ficando muito lento para responder, porque ele tá ficando sobrecarregado. E aí você vai trabalhar para que quando ele estiver sobrecarregado, você ter dois, um de CRUD e outro de vendas. Então agora todo o serviço que chega, endpoint que chega, request que chega em CRUD, que são serviços de CRUD, vai vir para esse serviço. Todos que é de venda vai vir para esse serviço. Como é que você faz isso? Aí você tem as outras estruturas, né? Docker e etc. Mas enfim, basicamente essa é a visão que eu tinha para falar, mostrar que o HTTP não é seguro, ele não é seguro para ser usado em produção. O HTTPS é seguro, mas ele requer um pouco mais de processo, então não é ideal usar ele diretamente no Horse, apesar de ser possível dessa forma. Essa aqui é a forma de usar ele no Horse. Lembrando que esse projeto vai ficar disponível quando eu subir o vídeo, tá? O projeto e todos os arquivos que eu usei que vão estar disponíveis para subir quando eu subir o vídeo. Eu não vou distribuir o NGINX. Se vocês quiserem, vocês pesquisam na internet aí para ver como é que funciona, como é que usa ele de verdade. E o ideal é que vocês usem um proxy para fazer o redirecionamento. Vocês bloqueiam toda a comunicação externa do seu app, do seu servidor, e mantenha só a comunicação interna em cima de um proxy, rodando baseado em um proxy. Então quem direciona tudo isso é o próprio proxy e não o seu servidor. Basicamente essa foi a live sobre SSL. Eu não quis falar aqui sobre certificado, como criar um certificado. Eu não quis falar aqui sobre detalhes do certificado. Eu não gostaria de falar aqui sobre como isso funciona no iOS e no Android. Por quê? Porque isso seria lives totalmente únicas para explicar essa situação. Aqui a gente viu que funciona via browser. Se funciona via browser, você vai conseguir fazer isso via Delphi. Obviamente, para cada SO, você vai ter um detalhe específico. Para cada componente que você for usar, vai ter um detalhe específico. Por exemplo, se for usar REST Client e NetHTTP, que são nativos do Delphi, você não vai conseguir usar Self-Signed Certificates, que é o certificado autoassinado. Ou seja, esse certificado que eu criei aqui, ó, não funcionaria para esse processo. Seu cliente usando REST Client ou NetHTTP não conseguiria consumir meu serviço. Por quê? Porque ele precisa desse certificado instalado na máquina cliente como uma autoridade certificadora. Ah, mas eu conseguiria usar outros recursos para consumir um certificado autoassinado? Sim, conseguiria. Usar IND em cima de TLS V1.2 aqui, que vai ser depreciada em algum tempo, esse ano ainda ou ano que vem, não lembro. Eu não lembro qual que é a data limite dela. Mas basicamente é isso. Eu obviamente não sou expert no assunto, mas espero ter ajudado, espero ter esclarecido algumas coisas.